Olá, leitores da coluna Fatos e Versões e internautas do portal Varginha Online. Hoje nós teremos mais uma rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Varginha. Hoje estamos recebendo a candidata do PSOL, Maria da Penha, e o vice Nelson. Candidatos, um prazer recebê-los aqui conosco. Prazer é todo nosso. Nós aqui agradecemos, Rodrigo. Candidata, nós teremos nessa entrevista, serão 10 perguntas, e essas perguntas foram colhidas, nós franqueamos essas perguntas para que os 6 outros candidatos fizessem perguntas à senhora, bem como os leitores da coluna Fatos e Versões e os internautas do portal Varginha Online, que nos encaminharam perguntas por e-mail. A senhora terá o tempo que achar necessário para responder cada uma das perguntas. Eu peço apenas que a senhora fique atente para o tema, para responder apenas sobre o tema que for perguntado. E caso, como são perguntas compostas, caso a senhora se esqueça de responder algum tema, a gente volta dentro da mesma pergunta para que a senhora tenha oportunidade de responder. A primeira pergunta. Candidata, estamos passando por uma grave pandemia com impactos na saúde, economia e modo de vida das pessoas. Na sua opinião, quais os acertos e falhas deste governo municipal neste processo? O que a senhora faria diferente se fosse hoje a prefeita de Varginha? Olha, Rodrigo, na nossa opinião, fazer críticas é muito simples. Não queremos criticar nenhum governo, principalmente o governo atual. Eu não sei em que circunstâncias se deu essa questão para o atual prefeito. A gente sabe que o impacto na economia vai ser muito grande, mas ele ouviu as autoridades de saúde. Eu acredito que se ele ouviu as autoridades de saúde, ele deve ter pensado, naquele momento eu acredito que ele tomou a melhor iniciativa, foi a melhor decisão, porque nós temos que preservar o emprego, sim, né? Nós temos que estar preservando a nossa economia, mas acima do emprego está o ser humano, a vida. Eu, se estivesse no lugar dele, talvez não tomasse tal qual foi, mas com certeza a vida estaria preservada em primeiro lugar. Eu valorizo o ser humano, eu valorizo o emprego, eu valorizo a classe empresarial, mas principalmente a vida, porque sem a saúde, sem a vida, a economia também não ia desenvolver tão bem. Graças a Deus, né, nós tivemos aí a oportunidade de estar melhorando a questão do trabalho, a maioria das pessoas estão trabalhando de forma, né, não está tão bom o emprego, mas nós estamos trabalhando, né, e conseguimos adiar o avanço da pandemia aqui no nosso município e também dificultou o avanço do vírus e tivemos condições de atender, os hospitais não ficaram superlotados. Eu acho que foi, naquele momento, talvez tenha sido a melhor decisão. Não quero, de forma alguma, criticar o atual governo. Talvez, naquele momento, ele deve ter ouvido as pessoas envolvidas, que são as pessoas, os técnicos de saúde pública. Ok. Candidata, vamos para a nossa segunda pergunta. Candidata, o setor produtivo de Varginha, representado principalmente pelo comércio, indústria e agronegócio, tem receio que, com o impacto econômico da pandemia, o governo municipal aumente impostos. A senhora conhece a atual situação econômica do Executivo? Pode garantir que, se eleita, não haverá aumento de impostos e de carga tributária? Sim ou não, e por quê? Olha, ninguém gosta de pagar impostos. E nós vamos estar trabalhando com todas as forças políticas, vamos estar conversando com todas as forças políticas, não acreditamos na possibilidade de aumentar impostos, até porque a classe empresarial já está muito sofrida com a pandemia, muitas empresas tiveram que fechar seus estabelecimentos, os ganhos são, né, poucos, hoje não dá para você ganhar muito, os empresários estão com dificuldade também de avançar. Eu não tenho, na minha pauta, não vejo nenhuma probabilidade de estar aumentando impostos. Mas a senhora conhece a situação econômica atual da prefeitura? A senhora sabe, a senhora tem uma previsão de como a senhora encontraria o caixa do município, caso a senhora for eleita agora em novembro? A senhora tem perspectiva de como estaria o caixa do município a partir do ano que vem? Olha,
eu vejo o portal de transparência, eu acredito que está lá é o real. É claro que nós vamos ter algumas dificuldades, porque o ano de 2020 foi um ano muito difícil para o mundo empresarial, foi muito difícil para o comércio. Eu sei que nós vamos enfrentar algumas dificuldades, mas nós vamos estar contendo despesas, nós vamos estar fazendo muito com pouco. Não acredito que esteja... O caixa realmente pode estar com dificuldade, mas até o que eu vejo hoje, que está no portal de transparência, dá para a gente trabalhar, desde que com humildade e economia. Temos que fazer economia, não vamos ter grandes cargos de confiança, nós vamos estar aproveitando todos os profissionais do município que estão dentro da prefeitura, que são concursados, não vejo nenhuma preocupação. Nós vamos ser muito francos com os empresários, vamos ser francos com os trabalhadores do serviço público municipal e nós vamos estar contendo despesas. Nós vamos estar trabalhando dentro com os recursos que nós temos, né? E vamos estar buscando parcerias também. Nós não vamos estar amarrados só ao orçamento. Nós sabemos que o orçamento de 2021 já está comprometido, porque 2020 foi um ano difícil para todas as prefeituras e Varginha não foi diferente. Rodrigo, ele vai complementar, o professor Nelson. Antes de do senhor passar para a próxima questão, até mesmo na elaboração, no estudo que nós fizemos, para nós lançarmos, né, os nossos aspectos do plano de governo, um ponto nós queremos frisar. Eu acho que é preciso fazer a justiça fiscal, né? Eu acho que é necessário nós aperfeiçoarmos, sim. Nós não vamos ter essa preocupação de aumentar os impostos, mas nós vamos fazer um estudo junto com todos os segmentos da sociedade, né, ouvindo todos os segmentos, porque nós precisamos e temos necessidade de fazer uma justiça fiscal. Nós temos que olhar com carinho a questão do IPTU, principalmente o IPTU das classes populares, né? Nós temos que fazer um estudo profundo para a gente saber se a maneira como o IPTU é cobrado, principalmente o IPTU das classes populares, dos bairros populares, eu acho que é necessário nessa questão fazer uma maior justiça na questão do IPTU. E um outro ponto que a gente gostaria de frisar é que nós olhamos ultimamente para Varginha e nós estamos percebendo a Prefeitura de Varginha com muitos gastos, né? Principalmente nos últimos 6, 7 meses. Nós queremos entender que isso seja feito, está sendo feito com responsabilidade, né? Nós sabemos que no último momento houve um empréstimo, né? Houve todo um empréstimo que a Prefeitura fez, mas eu acredito que a Prefeitura deva ter feito isso dentro da responsabilidade de ter condições de honrar esse empréstimo. Porque nós achamos que é necessário que as autoridades, que o poder público haja com responsabilidade e, de fato, esteja fazendo todo esse trabalho em cima de um orçamento que seja real. É por isso que nós achamos que o poder público municipal, na questão das finanças, não esteja com tanto problema, né? Nós até ouvimos do Executivo Municipal, que nós também trabalhamos na área da educação há mais de 30 anos no município, e em uma das nossas reuniões com o Poder Público Municipal, a Prefeitura deixou claro que estava muito bem em caixa, que tinha todo um recurso financeiro para ser usado, né? E por isso que bancou todo esse canteiro de obras, né? Nós também tivemos uma preocupação até mesmo em respeito aos servidores públicos, que nós militamos lá na área da educação, o Sindicato da Educação Municipal, onde eu sou o presidente do Sindicato dos Profissionais da Educação, e nós não concordamos naquele momento, justamente colocando o Poder Público Municipal, se tinha um recurso em caixa, se tinha tanto recurso para investimento, era necessário que respeitasse aqueles que fazem, de fato, a administração municipal acontecer, que são os servidores públicos. Então, a gente acredita que esteja acontecendo dentro da atual administração uma responsabilidade de não estar fazendo esses investimentos em cima de um caixa que não existe. Agora, nós vamos sim, eleitos for, que nós estamos trabalhando para isso, logo após, no dia 16, fazer todo um estudo, né? E a gente espera encontrar dentro da Prefeitura responsabilidade, porque quem perde numa falta de transparência, de responsabilidade da administração, é o contribuinte, e não é só o empresário, é a sua população como um todo. E, em grande parte, sofre mais os setores que mais precisam. Por isso, nós estamos centrados a nossa campanha, o nosso trabalho nos bairros. Nosso ponto principal, nosso programa de governo, é um governo voltado para os bairros, ouvir os bairros, que a população lá mora. E nós estamos percebendo que nós precisamos levar mais investimentos para lá. Professor, só
só uma interrupção, o seu áudio está dando um barulho diferente para mim aqui. Márcio, o áudio dele está saindo ok? Na outra gravação tá ok, para você aí que não deve estar legal. Porque para mim aqui está saindo um barulho, mas então tudo bem. Professor Nelson, pode continuar a sua resposta. Não, tranquilo, eu dou como encerrado, né? Só gostaria de frisar porque nós estamos fazendo uma campanha centrada na serenidade e na responsabilidade, né? Eu acho que o poder público, a administração pública, a gestão pública não comporta mais um trabalho que não seja dessa forma, né? E isso tem que começar pela campanha, né? Fizemos um plano de governo e queremos executar em cima dessa responsabilidade, mas eu acho que nós precisamos aperfeiçoar nessa sua pergunta, sim, nós fazermos uma justiça fiscal, nós promovemos uma justiça fiscal, e isso nós vamos fazer nada de imposição, nós vamos ouvir os poderes constituídos, né, dialogar com os setores empresariais de todos os setores, e principalmente nos pequenos e médios investidores, né, tanto do comércio, como da indústria, como do campo. Estamos indo muito ao campo e nós temos que urgentemente dar destaque a esse ramo da economia, que são os pequenos e médios investidores, pequenos e médios empresários, que de fato eles empregam, eles tocam a economia de Varginha e têm um peso significativo. E nós temos que dialogar com esses segmentos também. E sem justiça fiscal não vai existir também a justiça social. E a gente vê que nos bairros estão deixando muito a desejar. E nós acreditamos que a atual gestão esteja cumprindo com a lei de responsabilidade fiscal, acreditamos também que esteja dentro dos princípios da legalidade. Então, nós queremos acreditar. Candidatos, vamos então para a nossa terceira pergunta. Candidata, Varginha possui fila de espera para vagas nas creches. Precisamos terminar a duplicação da BR-491, terminar a duplicação da Avenida do Contorno, sanear o Hospital Regional, estruturar o aeroporto de cargas e passageiros de Varginha, entre outras obras que dependem dos governos estadual e federal. Como a senhora sugere efetivamente resolver estes problemas? A questão da creche é lei. Toda criança precisa ter o seu espaço para a primeira infância. Nós vamos estar trabalhando para que todas as crianças sejam colocadas nas creches. Nosso objetivo é que, ao terminar o nosso mandato, tenha atingido 100% das creches. Então, até no nosso projeto de governo, nós estamos colocando a ampliação das creches. A questão da rodovia que está sem terminar, nós vamos estar buscando recursos junto com o governo federal e estadual. Nós vamos estar dialogando com as forças políticas, porque não pode continuar da forma que está. Nós temos que estar terminando esse projeto. Aeroporto é uma necessidade para Varginha. O aeroporto traz divisa para Varginha. Uma cidade do Costa de Varginha é de muita importância que tenha o aeroporto para atender toda a demanda, né, da economia, da classe empresarial. Nós vamos também estar discutindo e, com certeza, nós vamos estar ampliando essa possibilidade do aeroporto, está atendendo não só Varginha e São Paulo, Rio, mas está atendendo até outras regiões. Nós podemos estar trabalhando também nisso. Não sei se está contente. A outra? Candidato. Rodrigo? Tem mais, espera aí. Rodrigo, só um ponto aí tem um ponto para reforçar, na mesma linha de raciocínio da companheira, né, da candidata Maria da Penha, né, eu sou vice, nós montamos juntos essa chave. Nós temos um diálogo, até por trabalhar mais de 3 décadas no serviço público municipal, nós sempre estamos tendo necessidade de ter um diálogo com o poder público municipal, não só com a atual administração, como em outras anteriores. Principalmente com essa, porque no momento em que a gente constituiu a nossa liderança sindical e nós tivemos que sempre estar discutindo com o poder público a questão da educação. E quando nós vamos discutir com o poder público municipal essa pauta, nós conversamos sobre outras questões. O que a gente clama e o que a gente pede ao poder público, que nós vamos agir assim, é que Varginha é um centro regional, né? E por ser um centro regional, Varginha tem que atuar com os outros patamares da administração, né? A administração estadual e a administração federal, ela tem que agir como centro,
ela tem que fazer a sua força regional chegar até o governo estadual e ao governo federal, porque uma vez Varginha fazendo o seu trabalho, investindo, não é só o cidadão varginhense que ganha com isso, né? Ganha toda a região que Varginha é o centro. Então, nós gostaríamos de frisar que uma vez a população acreditando no nosso projeto, nós vamos estar trabalhando desta forma. Vamos procurar todas as autoridades que representam a região, os deputados estaduais, federais, mas vamos sim ao governo estadual e ao governo federal com essa postura. Varginha é um centro regional e, portanto, Varginha tem que agir como centro regional. Não dá mais para Varginha perder esse poder de pressão. E isso a gente só faz chamando os segmentos junto conosco, chamando os órgãos que representam o setor produtivo, que representam o trabalho, que representam o comércio e representam também a imprensa, que eu acho que nós temos que agir de uma forma coletiva, ampla, porque nós estamos enfrentando um momento sério na economia, né? Como o próprio Rodrigo frisou, esse momento de pandemia, de doença, teve consequências profundas e nós vamos precisar de um amplo diálogo e, de fato, pensar na nossa cidade dessa forma, que eu tenho certeza, se agirmos assim, as soluções para as nossas dificuldades e as nossas obras, que o Rodrigo bem frisou, que são necessárias e urgentes, eu acho que com essa união de forças nós podemos avançar, né? Não vamos conseguir isso no primeiro ano de governo, mas gostaríamos que em 4 anos que nós possamos avançar e que nós possamos, de fato, construir uma cidade mais justa, né, mais solidária e que faça mais justiça social entre nós. A maioria das pessoas da nossa região, ela utiliza os serviços de Varginha. Então, nós temos aqui as faculdades, os hospitais, a maioria dos municípios, eles dependem de Varginha. Então, Varginha, nós temos que estar fazendo esse trabalho, esse diálogo com todas as forças, né, regionais, as forças políticas, para que Varginha continue no seu caminho de crescimento, porque Varginha é vista não só a nível regional, mas a nível do Brasil e a nível mundial. Então, nós precisamos estar fazendo esse trabalho com o diálogo e para trazer desenvolvimento sustentável para Varginha, porque nós não só atendemos a população de Varginha, Varginha como o professor acabou de afirmar, por ser um centro regional, nós temos que agregar, né, e agregar valores e qualidade de vida também na nossa cidade. Vamos, então, para a nossa quarta pergunta. É a seguinte: candidata, é esperado um aumento no orçamento para os próximos 4 anos, com o recebimento dos recursos bloqueados pelo governo de Minas, aumento de impostos como IPTU e ISS. Qual a sua proposta para usar tais recursos em investimentos que garantam o desenvolvimento local e não apenas na manutenção da máquina pública? Boa pergunta. Nós queremos investir principalmente na educação. Nós queremos fazer investimento na educação, nós queremos uma educação de qualidade, nós queremos estar investindo na saúde, porque as pessoas reclamam muito da saúde, na infraestrutura, que nós também temos ouvido muitas reclamações da infraestrutura, a mobilidade urbana, que é necessário mudar também em Varginha, está melhorando a qualidade da mobilidade urbana, e queremos investir também, melhorar o parque industrial, porque a gente vê que está precisando também no nosso município de estar melhorando o parque industrial, mas nós queremos que esses recursos tragam benefício para a população, queremos trazer benefício para os bairros, nossos bairros estão abandonados, então nós queremos fazer com que as pessoas em Varginha tenham melhor qualidade de vida, vamos estar investindo na questão do meio ambiente, hoje tem uma preocupação muito grande com a água, com o esgoto, nós queremos fazer um trabalho que traga benefício para todos, para a sociedade e principalmente para as pessoas menos favorecidas. E isso se dá na forma de divisão com os bairros. Os bairros estão precisando de muita atenção. E na nossa gestão nós queremos conversar com as pessoas, vamos estar fazendo um diálogo com todos, a nossa gestão será democrática, então provavelmente nós vamos estar fazendo tudo em benefício das pessoas e dos bairros. Então, nós vamos estar fazendo investimento nos bairros, porque é isso que as pessoas estão pedindo quando a gente conversa nas ruas, é isso que as pessoas estão necessitando. Mas a educação e na saúde, quero frisar, saúde e educação é que nós vamos estar fazendo, e infraestrutura é onde nós vamos estar
focando o nosso trabalho nesse primeiro momento. Ok. Candidata, vamos então para a nossa quinta pergunta. Candidata, um dos grandes problemas das gestões públicas no Brasil é o aumento crescente de gastos do funcionalismo público. Em Varginha, a prefeitura gasta cada dia mais com a manutenção da máquina pública e menos com o cidadão. Qual a sua proposta para reduzir o gasto com funcionalismo e aumentar os investimentos públicos? Rodrigo, o servidor público é o nosso cartão postal, é ele que vai estar atendendo a população. O que nós precisamos fazer é diminuir os cargos comissionados, porque nós temos funcionários qualificados dentro do nosso município. Por que cargo comissionado? Os salários de cargo comissionado são muito altos, não há necessidade de ter os cargos todos, né? Podemos estar aproveitando os nossos trabalhadores, os nossos servidores, então não há necessidade de ter gasto tão alto. Os gastos não é com os servidores. Os gastos dos servidores já têm previsão, o salário dos servidores provavelmente não chega nem um terço do salário do comissionado. Então, nós temos essa preocupação. Nós queremos 50% das secretarias feitas por participação das mulheres e nós vamos estar aproveitando todos os servidores, os cargos comissionados, com certeza serão divididos com os servidores. Rodrigo, ele vai complementar. Até mesmo para que a população tenha consciência de um fato a respeito do funcionalismo público, né? Se você fizer pesquisas, comparar a questão da quantidade de funcionários públicos que tem no poder público brasileiro, tanto nas esferas municipal, estadual e federal, em relação aos outros países, a população vai perceber que o percentual do Brasil em relação aos outros países ainda é bem inferior. A quantidade de servidores públicos ainda é baixa, é muito baixa. Ainda estamos carentes de atendimento de serviço, por exemplo, a área da saúde e da educação, nós ainda padecemos para a falta de atendimento de qualidade. Um outro ponto que a população tem que entender que é o seguinte: com a pandemia, os servidores públicos já ficaram 2 anos com salários congelados. E muitas vezes isso não é discutido, entendeu? Os servidores públicos estão até dezembro do próximo ano com seus salários, os seus vencimentos congelados. E isso repercute, isso é tão sério isso repercute no comércio, na venda. Então nós queremos o seguinte: nós queremos fazer com que haja, de fato, justiça na questão salarial, nós queremos discutir o plano de carreira, mas nós queremos valorizar o funcionário de carreira na secretaria. Professor, é só uma questão dentro dessa mesma pergunta. No caso, essa pergunta, o que ela questiona, dentro do que o senhor está dizendo, é que no Brasil, em que pese o número de servidores públicos, se é muito ou se é pouco, o fato é que a eficiência do serviço público no Brasil, ela deixa a desejar em comparação de outros países. Então, no quesito eficiência, a gente tem essa diferenciação. Eu não vou entrar no mérito se nós temos muito ou poucos servidores públicos na prefeitura, mas o fato é que o cidadão questiona a eficiência do serviço público e também o valor gasto com investimentos. A cada dia que passa, o poder público gasta mais consigo mesmo na sua própria manutenção e gasta menos em investimentos para desenvolver o Estado, o município, o país, né? Gasta menos em investimentos para poder garantir infraestrutura, por exemplo, educação, saúde, etc. Esse é o ponto crucial. O que o senhor tem a dizer com relação a isso? A melhoria de eficiência. Rodrigo, eu sou servidora pública aposentada. O problema não está no servidor público, o problema está na gestão. O servidor não pode responder pelo gestor, ele não pode responder. Às vezes, eu trabalhei no serviço público 36 anos, falta o básico para esse servidor público. Às vezes, falta para ele até o papel sulfite para ele imprimir uma certidão. E olha que eu trabalhei no Serviço Público Federal. A culpa, não posso transferir a culpa, por exemplo, amanhã eleita prefeita, a responsabilidade é minha.
não é do servidor público. Se o serviço é ruim, não é culpa do servidor. Será que ele tem condições de atender bem? E não há. A população sabe que sem o servidor público, todo serviço público feito pelo servidor, a população precisa do servidor, tanto quanto o servidor precisa da população. Mas eu não posso responsabilizar pelo mau atendimento do servidor se eu não dou ele condição de trabalhar. A culpa é do gestor, não do servidor. E o servidor precisa ser valorizado, porque ele representa o seu gestor. Se o serviço é ruim, a culpa não é do servidor, é porque o gestor é ruim. Rodrigo, só para complementar, Rodrigo, me permita só um pouco. Mas vamos pegar um fato concreto, né, que a gente tem que conversar sobre fato concreto. Por exemplo, justamente agora na questão da pandemia, se não fosse o trabalho dos servidores públicos da saúde, do SUS... E da educação também. Nós teríamos consequências mais sérias para a vida da população. Então, há alguns fatos que nós precisamos, de fato, ir a fundo, entender, porque nem sempre essa questão da eficiência, esse discurso e essa colocação não é o real que acontece. Muitas vezes os servidores públicos de todas as áreas são heróis, são extremamente são cumpridores do seu dever e muitas vezes falta condição para que um trabalho de qualidade aumente, né? Agora, se está acontecendo essa questão de chegar ao limite de gasto, né, a lei de responsabilidade fiscal, nós temos que olhar para ela, tem uma saída. Nós temos que investir urgentemente para que a cidade tenha um crescimento econômico, né, para que nós possamos fazer que não só o parque industrial, mas que a área agrícola, o comércio, ou seja, nós temos que gerar mais produção, porque quando nós gerarmos mais produção, nós vamos ter mais recursos no poder público e aí a população ganha com isso, né? Então nós pensamos o seguinte, a questão da eficiência é um trabalho constante, mas a questão da eficiência passa pela valorização ainda maior dos servidores públicos, né? A gente fala isso porque a gente percebe dentro da rede municipal, dentro da administração municipal de Varginha, que os cargos, os planos de carreira estão defasadíssimos em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então nós precisamos, é uma questão séria, mas isso não se resolve com a canetada da prefeita. Nós temos que fazer um imenso diálogo, investir na eficiência, na valorização, na formação, na capacitação constante, mas também buscar o município de Varginha, fazer com que a economia cresça, para que o poder público também possa ter mais recursos, porque é uma mão que uma vai alimentando a outra, né? Você aumenta a produção e todos ganham. Mas que é uma questão séria que tem que ser dialogada, é urgente nós conversarmos sobre isso. Inclusive valorizar o comércio local, o empreendedorismo, para que possa trazer divisas. Candidata, dentro desse mesmo tema de desenvolvimento, nós temos a nossa sexta pergunta, que é a seguinte. Candidata, qual a sua proposta de atração de novos investimentos privados em Varginha? O que a Prefeitura de Varginha poderia melhorar e facilitar a vida dos empreendedores locais para gerar mais emprego e renda na cidade, caso a senhora seja eleita? Boa pergunta. Nós já convocamos até os empresários, né, para um diálogo, nós vamos ter um diálogo com os empresários, para que nós possamos estar discutindo com eles, inclusive os pequenos e médios empresários, os médios produtores rurais, nós vamos estar fazendo esse diálogo. E com certeza eles vão estar apontando caminhos e nós vamos estar abertos à discussão, dando a eles todo o suporte necessário para que possam investir no nosso município. As grandes indústrias, os grandes estabelecimentos comerciais que queiram investir na cidade. Mas os dados estatísticos não mentem. O pequeno e o médio investidor, o pequeno e o médio comerciante, o pequeno e o médio produtor rural fazem a diferença e eles têm um peso significativo na economia local. E o poder público municipal tem que urgentemente, de alguma forma, abrir possibilidades, facilitar com que a máquina pública promova para esses segmentos econômicos da cidade condições para que eles possam investir e gerar emprego, né? Porque aí nós vamos fazer a economia girar e nós vamos ter, com certeza, mais produção, mais condição de vida e todos ganham, né? Então nós queremos frisar isso. Nós não vamos estar fazendo competição com os grandes investimentos, mas nós queremos olhar com carinho
os pequenos e os médios produtores, tanto os urbanos quanto os rurais. Nós queremos também estar valorizando, Rodrigo, nós queremos estar valorizando aquele que está na nossa cidade, que mora em nossa cidade, aquele pequeno e médio produtor, aquele médio pequeno empresário que está fixado aqui na nossa região, então aqui na nossa cidade. Esse tem que ter mais atenção ainda, porque ele já mora aqui, já tem a sua família constituída aqui, ele já, para nós, mantê-lo aqui é melhor para nós, é melhor para Varginha. Então, nós entendemos que esse diálogo vai ser muito produtivo a partir do momento que nós podemos ouvir sugestões de todos eles e, com certeza, os caminhos serão traçados pelos próprios empresários, os empreendedores, com certeza vão ter um trabalho muito tranquilo. Nossa gestão será do diálogo. Candidata, vamos para a nossa 7ª pergunta. Candidata, a senhora não tem experiência política, nem de gestão pública. Como pretende superar isso? E como pretende conseguir maioria, apoio na Câmara de Vereadores para administrar, tendo em vista que seu partido dificilmente conseguiria eleger um número significativo de vereadores? Como nós acabamos de falar, nossa gestão será participativa, será do diálogo e nós vamos estar conversando com todos. Não vejo dificuldade de estar conversando com a Câmara de Vereadores, porque eles são eleitos pelo povo e ninguém é contrário ao povo. Vai ser muito tranquila a nossa gestão. E quanto à experiência política a gente faz todo dia. Eu tenho experiência de política no dia a dia, eu sou do movimento sindical, já participei sim de movimentos políticos, não é a primeira vez que eu participo, não como candidata, mas sempre então acompanhando os movimentos políticos, e gestão a gente faz com o povo. Se eu vou ser eleita pelo povo e a nossa gestão terá a participação do povo, não vou ter dificuldade nenhuma. Os vereadores, com certeza, nós vamos estar ouvindo todas as representações, vai ser muito tranquilo, não vejo dificuldade nisso. Um gestor que não tem diálogo com a Câmara, não tem diálogo com o povo, fica muito difícil dele administrar. No nosso caso, não vai ser assim, porque nós vamos estar trabalhando, a nossa gestão vai ser participativa, nós vamos estar ouvindo todas as representações dos bairros através dos seus conselhos, e ninguém é contrário às instituições constituídas. E os vereadores, com certeza, terão discernimento de que Varginha, nesse momento, carece de união, carece de um bom trabalho, e eles, com certeza, vão estar nos apoiando. E nós também vamos estar buscando outras forças, né? Nós temos apoio dos deputados do PSOL, nós vamos estar buscando também conversar com os outros deputados, porque todos aqueles que foram eleitos em Varginha não vão se opor à população de Varginha, vão estar nos ajudando, com certeza. E, Rodrigo, só para frisar um ponto, nós acreditamos profundamente na política que ela é feita não só nas instâncias de governo, né? Porque muitas vezes a leitura que nós fazemos é que a experiência política a pessoa só tem uma vez exercendo cargo nas instituições de governo. E nós acreditamos na política do dia a dia, na experiência que você faz de política, vivendo a vida como cidadão, né? E isso nós queremos dizer, por sermos cidadãos, todos os servidores públicos, no caso a Dona Penha, né, candidata Maria da Penha, aposentado do Serviço Público Federal, numa área de muita responsabilidade, que é a área do Ministério da Economia, e eu que tenho quase mais de 3 décadas trabalhando no serviço público municipal e estadual e também na rede privada de ensino, nós temos uma experiência política de fazer a política das comunidades, de fazer a política da população. E a população brasileira clama por isso hoje. A população brasileira, todos os políticos perceberam o nível de dificuldade que eles têm de dialogar com a população. Nós que estamos no bairro estamos percebendo isso, porque muitas vezes a chamada experiência política que nós temos é a experiência política do gabinete. É a experiência política que concentra no gabinete estadual, municipal e federal. E nós precisamos ter uma outra forma de experiência política para a gente vencer essa questão do descrédito que os políticos transformaram a política hoje. É por isso que nós lançamos a nossa candidatura, por termos toda essa militância e essa responsabilidade, né, de sermos servidores públicos e de acompanharmos como que é a questão pública, mas muito mais do que isso, de estar vivendo a cada dia a política dos bairros, a política das comunidades, porque nós precisamos urgentemente dessa renovação. Professor,
Dentro dessa pergunta, a oitava pergunta, ela tem a ver com o que o senhor disse agora. Posso completar? Eu quero até completar a sétima. Eu faço a política de bairros. Eu conheço todos os bairros de Varginha e eu quero ser uma prefeita que vai estar nos bairros. Eu não vou ser uma prefeita de gabinete, como eu não gosto de gabinete. Eu sempre fiquei nos bairros. Eu trabalho há muitos anos nos bairros fazendo a política de bairro. Nunca sentei num gabinete, mas a política de bairro eu conheço bem. Nosso trabalho com a comunidade já vem de muitos anos, né? Candidata, dentro dessa questão da gestão que a senhora está falando e o professor Nelson também disse agora, a oitava pergunta vai dar a oportunidade da senhora discorrer mais detalhadamente sobre isso. A oitava pergunta é a seguinte: candidata, Varginha é uma das principais cidades de Minas Gerais. Possui centenas de chefias e cargos estratégicos na gestão, a maioria deles de livre nomeação. O PSOL possui quadros qualificados para ocupar todos esses postos? Onde a senhora vai encontrar bons gestores para seu secretariado com a remuneração disponível atualmente, considerada baixa para o mercado? Como nós acabamos de afirmar, nós vamos estar trabalhando com parte das nossas secretarias, vão ser ocupados por servidores públicos de carreira, dentro da própria prefeitura. Se eles fizeram um concurso e passaram no concurso, eles têm competência para exercer o cargo. E com certeza não teremos dificuldade, porque nós vamos estar conversando com a sociedade e nós com certeza vamos estar ocupando os cargos com os melhores profissionais da área. O melhor profissional não é aquele que tem certificado de formação, mas assim aquele que realmente quer fazer um bom trabalho, aquele que respeita o coletivo, aquele que realmente quer trabalhar na gestão pública e tem responsabilidade e quer fazer um bom trabalho. Nem sempre o técnico faz um bom trabalho, nem sempre. Não estou fazendo crítica, dá licença, sem fazer crítica, mas o importante na gestão pública é você ter responsabilidade, ter interesse em trabalhar e conhecimento, é claro, mas não quer dizer que ele tem que ser exatamente um especialista da área. Candidata, mas dentro dessa mesma pergunta, hoje, dentro da assessoria que a senhora tem, dentro do PSOL, que é o partido que a senhora está sendo candidata, a senhora já tem um quadro de técnicos aptos a poder, por exemplo, assumir esses cargos estratégicos na Prefeitura de Varginha, caso a senhora ganhar em novembro. A senhora tem uma equipe técnica pronta para assumir isso aí em janeiro? Com certeza, com certeza, com certeza. Com certeza. Rodrigo, e até é importante, né? Porque o nosso plano de governo não só está lá no TRE, mas está divulgado por todos os órgãos de imprensa. Nós fazemos questão de 2 pontos na constituição de nosso secretariado. Primeiro, nós queremos romper, porque atrás da fala do técnico, da experiência, o que nós presenciamos em Varginha, e é por isso que o Poder Público Municipal tem lacunas profundas na administração pública, nós queremos romper com a chamada barganha política, não é? Onde muitas vezes os cargos de administração não são exercidos por pessoas que de fato têm compromisso com aquela área, mas são exercidos de fato por políticos, por barganhas políticas que às vezes acontecem antes da eleição acontecer. Então, esse critério nós vamos banir. Não espere de nós que nós vamos fazer barganhas políticas para constituir o secretariado. Professor Nelson, mas como que vocês vão negociar então? Está lá no nosso plano de governo. Nós vamos reduzir os gastos, que nós precisamos ter eficiência na administração pública, nós vamos reduzir valorizando os funcionários de carreira, porque nós temos dentro da Prefeitura de Varginha, em todas as áreas, educação, saúde, finanças, nós temos ótimos profissionais e eles muitas vezes não são ouvidos. Então, nós vamos aproveitá-los porque é um meio até de nós promovermos a economia. Agora, nós também vamos ter, além de usá-los, nós temos diálogo profundo pela nossa militância com as instâncias de educação. Né? Então, nós vamos estar tendo todo um trabalho de parceria com as universidades para constituir. Agora, não temos o quadro fechado, toda a secretaria, porque no nosso plano de governo e até na constituição do secretariado, nós queremos sim ter um amplo
diálogo, para que a gente possa constituir. E isso é a novidade, porque nós queremos romper com a chamada barganha política e Varginha está pagando um preço profundo com isso. Você pega, por exemplo, uma cidade como Extrema, eu conheço muito bem a região, onde você tem um PIB e você tem uma produção superior à nossa cidade. Talvez eu tenha que rever isso urgentemente. Por que Varginha está ficando para trás? E nós achamos que o que está provocando isso seja, de fato, essas barganhas políticas que há anos acontecem e que muitas vezes nós não temos a coragem, a serenidade e promover um amplo diálogo para romper com isso. E isso, com certeza, nós vamos estar fazendo, mas com respeito. O técnico nem sempre corresponde. O técnico é mais político do que técnico. Nós não queremos... Candidata, nós temos agora a nossa penúltima pergunta, a 9ª pergunta, que é a seguinte. Candidata, os governos estadual e federal possuem visão política bem distinta da adotada pelo seu partido. Em alguns temas, adotam posturas completamente diferentes. Como se daria a relação de um eventual governo do PSOL, comandado pela senhora, com o presidente Bolsonaro e com o governador Zema? De diálogo, muito diálogo. Se eleita for, no dia 16 eu já vou providenciar, já vamos estar entrando em contato tanto com o governador do estado como o presidente da República. Varginha faz parte do contexto e nós com certeza não teremos nenhuma dificuldade de estar dialogando com o presidente da República e muito menos com o governador. Isso, as nossas diferenças é apenas do campo político, mas nós vamos estar trabalhando. E Varginha, eles não vão se opor a Varginha, nós não temos nenhuma dificuldade de estar dialogando. O diálogo vence todas as barreiras e nós acreditamos no diálogo. Provavelmente não teremos dificuldade nenhuma de estar buscando o diálogo, vamos estar nos aproximando tranquilamente. Eu não tenho dificuldade de diálogo com nenhuma representação política, e muito menos com os dois. Candidata, dentro dessa mesma pergunta, esse diálogo que a senhora está dizendo, ele vale tanto para o governador, o presidente, e também para os parlamentares, deputados estaduais e federais que aqui em Varginha atuam? Com certeza, com certeza. Não temos nenhuma dificuldade. Como o prefeito ele é eleito pelo povo e os deputados também. Então, a nossa preocupação, a nossa vontade de trabalhar é para o povo. E o governador, o presidente e os deputados também pensam, eu acredito na seriedade deles. Também vão estar pensando no bem de Varginha. Como eu amo Varginha, eu acredito que todos eles tiveram uma boa votação em Varginha e com certeza vão estar nos ajudando nessa nova empreitada. Tranquilo. Ok. Candidata, vamos então para a nossa 10ª e última pergunta. Candidata, seu partido não fez coligações nessas eleições e muitos dos partidos de direita nem foram procurados. Caso a senhora se eleja prefeita, terá que administrar conjuntamente com um legislativo plural, composto de vários partidos. Como se daria isso na política, na prática? Como eu disse, a nossa gestão será participativa. Não teremos também dificuldade com estar dialogando com os demais partidos, porque eles também são representantes do povo. E se eles vão ser a voz do povo na prefeitura. Então, não teremos dificuldade de estar dialogando com nenhum partido, muito menos com os vereadores. São bem-vindos e nós vamos estar procurando, se eleita for, vou estar procurando a Câmara, nós vamos estar conversando e com certeza nós vamos trabalhar na maior tranquilidade, porque nós queremos que Varginha desenvolva. Hoje Varginha carece de diálogo, de atenção, mas é um diálogo sem politicagem. Nós vamos estar trabalhando sério. E a partir do momento que eles veem que a nossa proposta é séria, que nós temos um compromisso com o Varginha, eles não vão nos negar apoio, porque eu acredito que todos que forem eleitos vão estar comprometidos com o nosso município, com o desenvolvimento do município e principalmente com o social. Varginha hoje carece de uma situação social. Uma parte nessa mesma pergunta 10. Na composição das chapas, na escolha das chapas, o seu partido, o PSOL, já não conversou com a maioria dos partidos de Varginha para poder compor a sua chapa. Por que isso mudaria
se a senhora foi eleita? Antes da eleição, o pessoal já não conversou com diversas legendas. Por que isso mudaria depois que a senhora foi eleita? O professor Nelson vai cumprimentar. Rodrigo, 2 pontos, depois volta para 3 pontos nós queremos colocar, né? Muito interessante a sua fala para a gente discutir. Primeiro, houve uma mudança, e a população tem que entender isso, houve uma mudança na questão eleitoral. Coligações, é preciso que a população entenda que nós não temos mais coligações no proporcional, que talvez nós avaliamos que foi um grande avanço na reforma eleitoral. Todos os partidos políticos para o proporcional, quer dizer, para a eleição para vereador, estão disputando a eleição de forma chapa pura, porque a legislação não permite. Isso é o primeiro ponto. Né? Isso significa, aí nós entramos no segundo ponto, quem acompanha a história política de Varginha nos últimos anos, e a gente é um acompanhante, né, por militar, nós temos 15 vereadores. Nós não conseguimos, nos últimos anos, nas últimas legislaturas, nenhum partido político elegeu mais do que 3 vereadores. Então, significa que nenhum partido político sozinho vai conseguir administrar e conseguir maioria na Câmara. E é lógico que vai ter a negociação. O que nós queremos fazer é romper a lógica da negociação. Qual que é romper a lógica? Nós não queremos fazer negociação com os vereadores e com o executivo, com o legislativo, dentro da lógica da barganha de cargo. Isso nós não faremos. Agora, nós temos certeza que os vereadores que vão ser eleitos, eles vão ter compromissos profundos com sua base eleitoral. Porque isso é o que se pede hoje de um político sério. E eles vão, com esse compromisso profundo que vão ter, como nós também temos, eles vão querer um diálogo para, de fato, representar e, de fato, levar melhores condições de vida. E para o executivo, não podemos entender que nós temos 7 candidatos a prefeito. Dificilmente o prefeito eleito vai chegar a 40% dos votos. Dificilmente. Porque o último prefeito que foi eleito, o senhor Antônio Silva, que a gente acompanha desde a primeira, ele não chegou nem a 35% dos votos. Então, o prefeito que elege e acha que conseguiu 1/3 dos votos, ele pode governar só com o eleitorado dele, ele já começa errado. E essa consciência nós temos. Nós queremos fazer o diálogo. Agora, isso vai repercutir na Câmara de Vereadores. É esse diálogo que nós queremos fazer lá, entendeu? Um diálogo franco, sincero, para que a gente possa caminhar. Professor Nelson, só uma pergunta dentro dessa fala que o senhor está dizendo aí. Dos 7 candidatos, nós temos 3 deles que possuem um arco de coligação. Ou seja, para as eleições de vereadores não é possível mais coligações, mas para o executivo, para a majoritária, é possível. Tanto é que dos 7 candidatos, 3 deles possuem mais de 2 partidos, possuem 3, 4. O candidato que disputa a reeleição tem mais de 8 partidos apoiando. O senhor não acredita que o fato do PSOL estar sozinho nessa disputa já é um indício de pouco diálogo? Não, a dona Penha também vai complementar. Não, pelo contrário. Pelo fato de nós lançarmos a nossa candidatura, significa que nós temos um projeto, né? E nós temos consciência desse projeto. Se a população, e nós acreditamos que a população escolha esse projeto, vamos ter que ter consciência que nós não vamos conseguir o 100%. Temos consciência que ninguém vai conseguir. A negociação tem que ter. Agora, eu friso uma questão. Dentro dos 3 adversários nossos que montaram coligação para o executivo, dificilmente, se um deles for eleito, eu acredito que nós também estamos na disputa, mesmo com a coligação, eles não vão conseguir maioria na Câmara de Vereadores. E entre eles, para quem é analista político, e o Rodrigo é um grande analista, acompanha a sua coluna, muito bem analisado. O que vai acontecer? Mesmo entre essas coligações, eles vão precisar estabelecer uma ampla negociação. E o que nós estamos percebendo é mais divergência entre essas coligações, né? E é normal na política, mas eu acredito que nós conclamamos os políticos locais com a seriedade. A eleição termina no dia 15. Independente da eleição e quem for o eleito, dia 16, nós temos que estabelecer um diálogo. E assim vai ser os vereadores que nós formos eleitos, porque nós precisamos dessa maturidade política
para que a nossa cidade volte de fato a ser líder. Talvez seja essas pequenas divergências, que não são as maiores que tem que ter na política, que faz com que Varginha perca isso, né? Perca a liderança e a população perca. Agora, a política é o exercício do diálogo. E isso nós estamos deixando bem transparente da nossa candidatura, na maneira como estou tocando a campanha, que nós não aceitamos mais a fala do seguinte: só ganha a cidade se a continuidade acontecer. Democracia, ela só fortalece de fato quando de fato há trocas. Quando a população percebe que um projeto está saturado, é preciso experimentar um outro. E Varginha, a população varginense, quem acompanha, sabe que o projeto que está aí precisa ser reformulado. E talvez eles precisem de um tempo para arejar, repensar o projeto e conhecer um outro projeto para que Varginha avance. Mas isso dentro do jogo democrático, dentro da serenidade, da maturidade que Dona Penha e o professor Nelson nós temos. Por termos mais de 50 anos, por termos mais de 3 décadas de trabalho no serviço público e muito mais do que isso. Não chegamos na política ontem. Nós estamos na militância política, no meu caso, há quase 40 anos. É o mesmo que repete com a Dona Penha. Certo. Candidatos, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, destacar a coragem, né, de todos os 7 candidatos, porque colocar o nome à disposição da sociedade não é tarefa fácil, né, e também é um esforço político e democrático importante para a cidade. E gostaria de franquear as palavras finais para a candidata Maria da Penha 1 minuto, e em seguida, aliás, para o candidato a vice, o professor Nelson 1 minuto, e depois, na sequência, 1 minuto de palavras finais para a candidata a prefeita Maria da Penha. Professor Nelson, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Nós gostaríamos, nesse espaço final, agradecer o espaço do Jornal Gazeta, né? Um jornal que já presta um serviço para a comunicação, para a discussão de ideias, né? E acreditamos que esse trabalho que a imprensa faz é importante para nós avançarmos na maturidade política de nossa cidade. Queríamos dizer aos nossos eleitores e também a todos os cidadãos varginenses que o nosso projeto é pautado principalmente em 3 pontos. Nós queremos fazer uma administração que promova de fato a valorização do trabalho, nós queremos promover em Varginha a prática do bem viver. Para isso nós vamos lutar todos os 4 anos para que serviços públicos de qualidade sejam oferecidos à população. E o outro tripé, outro ponto da nossa administração vai ser a administração participativa. Varginha não aguenta mais uma administração concentrada na prefeitura. Então nós queremos fazer uma administração onde os bairros tenham vez e voz. Então é com isso que nós lançamos a nossa candidatura e esperamos que a população acredite, aceite e entenda o nosso projeto. A nossa gestão será democrática, participativa e com sensibilidade. Podem contar com a sensibilidade feminina e na nossa administração a população de Varginha terá vez e voz. E quero agradecer a todos, peço o voto principalmente daqueles que estão desacreditados, que venham participar da nossa campanha, que olhem o nosso projeto. Nosso projeto foi elaborado ouvindo as pessoas e no dia 16 estamos esperando que as pessoas avaliem o nosso projeto e que venham nos ajudar a mudar Varginha para melhor, para que todos em Varginha tenham oportunidades. Agradeço aí a participação de todos vocês, agradeço principalmente aos leitores da coluna Fatos e Versões, do Jornal Gazeta de Varginha, e também aos internautas do portal Varginha Online. Um abraço, muito obrigado.